Olá, bom dia a todos, meus queridos. Hoje estou aqui interativamente, mas estou para continuar falando para vocês sobre o pluralismo jurídico que já foi iniciado aí pelo Val e pela Rita. Pois bem, nós achamos importante realizar uma breve retomada histórica sobre o pluralismo jurídico. Foi assim: no princípio da humanidade, quando os nossos ancestrais ainda eram nômades, as formas de direito que existiam eram totalmente plurais, porque havia grande disparidade, grande multiplicidade de tribos e de clãs, o que justifica um direito específico para cada tribo e para cada clã. Outra característica do direito na época era a falta de racionalidade e a base no empirismo, no costume, nas experiências cotidianas de cada um deles. Uma Lisca, num estudo feito em 1997, aponta que as primeiras tentativas de unificar o direito foram feitas já na antiguidade, com a instituição do nosso querido e famoso Código de Hammurabi. Foi a primeira tentativa de unificar o direito. O surgimento do Império Romano foi um marco importante para o direito estatal, para o direito unificado, porque ele criou um ordenamento jurídico cheio de formalidades e de aparatos burocráticos. Só que isso não impedia a existência do pluralismo jurídico, porque os estrangeiros, os povos conquistados, eram tratados com até certa liberdade, já que eles podiam continuar a usar o seu direito originário nas suas questões. Havia também a existência de juristas consuetudinários que evidenciavam novamente um direito não estatal e que era, sim, admitido no ordenamento jurídico romano. A Idade Média representa características jurídico-legais muito pluralistas, porque todos os fatores, de certa forma, propiciaram para esse fim. Por exemplo, havia a multiplicidade dos centros de poder, ou seja, dos grandes feudos. Houve também a queda do Império Romano, que fortificou a ideia de aplicação do direito conforme a comunidade de origem de cada pessoa. E teve teoristas que perceberam que no ordenamento jurídico da Idade Média existiam pelo menos 4 tipos de direito. Existia o direito senhorial, o canônico, o português e o real. Só que essa variação, essa heterogeneidade de direito proporcionava uma grande desproporcionalidade na aplicação das penas, uma maneira bem autoritária de aplicação das mesmas. Mas foi com o despontar da Idade Moderna, com ela o nascimento da ideologia liberal, que a proposta de uma nova concepção jurídica e política surge, livre dos dogmas da Igreja e revestida de uma autonomia científica. No Brasil, a situação do pluralismo jurídico era devastadora. A coroa portuguesa, ou seja, o nosso colonizador e explorador, promoveu uma grande reprimenda ao direito particular já existente aqui dos povos indígenas e posteriormente dos povos africanos que vieram para cá. E essa reprimenda, essa promoção dessa reprimenda ao direito já existente refletiu em grandes revoltas das partes desses povos esmagados aí pelo colonizador. Um fato bastante relevante para o pluralismo jurídico da época, e foi destacado até por teoristas como Shirley, foi a formação de quilombos pelos negros, mulatos e até pelos indígenas que se misturavam ali na mesma causa, como forma de escape dessa crise etno-religiosa e política que se incendiava na época por causa da supressão da identidade desses povos pela coroa portuguesa a partir do momento que eles suprimiam seu direito próprio. Pois bem, gente, agora nós vamos fazer uma relação aí do pluralismo jurídico com o direito atual. Depois de estudar, depois de ler, depois de interpretar aí os teoristas, pode-se dizer que no ordenamento jurídico atual existe uma certa dicotomia, porque o pluralismo jurídico é, em tese, um confronto com o positivismo jurídico, como foi dito anteriormente. Mas de que modo ocorria esse confronto? É que o pluralismo jurídico surgiu justamente para sanar as dificuldades impostas pelo modelo de positivismo jurídico. A Griboge faz uma forte crítica ao positivismo jurídico, porque para ela esse modelo de ordenamento jurídico é retrógrado, é inflexível, é imperfeito.
Para ela, ele simplesmente não corresponde com as reais necessidades da sociedade, porque hoje estamos diante de uma sociedade multifacetária, com um território extenso como o que temos hoje e que conta com um aparato estatal desfigurado das suas funções. Ou seja, essa sociedade acaba ficando à mercê da classe dominante, capitalista e burguesa, que se baseia nesse ordenamento positivista jurídico e acaba ficando à mercê da nossa sociedade. A origem do pluralismo jurídico no Brasil justifica-se então por quê? Por todo o processo histórico de revolução política que hoje temos a presente situação. Como assim? Quais foram essas circunstâncias históricas? Desde o princípio, com a chegada dos colonizadores às nossas lindas, maravilhosas e ricas terras tropicais, a ideia que estava na mente do colonizador era explorar, explorar, explorar. Sem escrúpulos, sem trincheira, sem remorso, os nossos colonizadores utilizavam-se de todos os mecanismos que poderiam para sugar o mais possível do Brasil tudo quanto lhe fosse carregável. Agriboge tem um texto em seu artigo que representa bem essa situação vivida pelo país. O Estado brasileiro sofre com crises que refletem o resultado de um processo histórico lento de desrespeito causado pela usurpação dos seus recursos humanos e naturais desde o seu descobrimento, sendo mal administrado, explorado e manipulado a serviço inicialmente dos interesses da coroa portuguesa e posteriormente aos desmandos das grandes potências mundiais. Os sistemas de monopólio, monocultura, latifúndio, mão de obra escrava, cultura agrícola voltada para o mercado externo, depredação dos recursos naturais, falta de desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico, dentre outros, são exemplos vivos ainda hoje na sociedade dos fatores que a degradam. Então, como vimos na citação supramencionada, os resultados colhemos hoje. Desigualdade social e miserabilidade exacerbada, condições ínfimas de educação, de saúde, de cultura e de lazer, lassidão do poder estatal que enfrenta um ônus muito além da sua capacidade na manutenção de todos os nossos direitos e garantias e, consequentemente, uma população desgostosa e injustiçada em seus conflitos. O Estado, sob a égide do bem da coletividade, detém o monopólio do direito. Só que se esse monopólio não está sendo adequadamente utilizado ou ainda está ocasionando mais angústia do que bem à coletividade, sendo assim nada mais justo do que o cidadão, como ser humano digno que é e que não aceitará ficar inerte diante de tal situação, crie mecanismos de defesa da sua honra, dos seus intentos, dos seus sonhos, das suas prioridades. É sobre esse prisma que vai surgir o pluralismo jurídico, que nada mais seria então do que um direito paralelo ao do Estado, ou ainda uma forma alternativa de resolução de conflitos, só que realmente se adequasse e atendesse às expectativas do bem da coletividade. Seja essa coletividade representada por uma comunidade, uma sociedade, uma tribo ou um clã. Agriboge, em seu artigo, também destaca que, mesmo com a realidade palpável e concreta desse instituto, desse pluralismo jurídico no nosso ordenamento, o Estado não iria admitir ou mesmo aceitar a existência dele, porque tal aceitação ia demonstrar o quê? O enfraquecimento do poder estatal, descobrindo assim as bases estruturais decadentes do Estado na sua crise de origem histórico-política. Ele não vai aceitar o pluralismo jurídico, é uma afronta ao Estado. Ainda assim, nós podemos perceber indícios do pluralismo jurídico na própria Constituição Federal, quando ela confere aos povos indígenas o direito de autonomia e de autogoverno em relação às questões relacionadas aos seus assuntos internos locais. Então, há até na Constituição indícios da existência do pluralismo jurídico. Pois bem, gente, nesse momento nós achamos importante romper com a barreira do abstrato e nos pautar em casos concretos para que a gente consiga assimilar melhor o conceito de pluralismo jurídico. Um ótimo exemplo apontado pelo Malisca lá naquele estudo dele de 97 é o do sociólogo português chamado Boaventura de Sousa Santos.
Foi um estudo feito pelo Boaventura, que foi publicado em 88, que vai demonstrar suas conclusões pautados na onde? Na investigação a campo por um método observador. Nesse estudo do Boaventura, que na época era uma dissertação para conclusão de doutorado, o Boaventura gera importantes reflexões sobre o âmbito sociológico versus o âmbito jurídico, haja vista a grande importância de seus apontamentos. Por quê? O sociólogo português vai entrar em contato direto com uma favela e vai denominar ela ficticiamente de Passárgada. Nessa favela ele vai observar o cotidiano dos moradores e vai perceber a existência de um ordenamento jurídico próprio ali dentro. Ele diz que o formalismo é substituído pelo informal, a generalidade das leis é substituída pela individualidade do caso concreto. A burocracia é mantida com o mínimo possível, sendo utilizada a estrutura existente, que no caso era a associação de moradores, para dirimir os conflitos. Do direito de Passárgada, o Boaventura conclui que pode ser retirado principalmente a identidade dos que dele fazem parte. Então, para a gente florear o presente trabalho, vamos recitar agora uma poesia de autoria do Manuel Bandeira, inspirada exatamente nessa dissertação do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, que vai refletir bem aí o espírito do pluralismo jurídico. Começa assim. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amiga do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente de nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, vontade de me matar, lá sou amiga do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Bom, gente, agora a Amável Karina vai continuar as explanações do nosso trabalho e o Maidana vai realizar a conclusão. Muito obrigada pela atenção de todos. Beijos, até segunda.